Bom, hoje eu vou fazer alguns exercícios de lógica de programação. E como eu mostrei no meu último vídeo, a gente tem 6 fundamentos que são indispensáveis na área de programação. E eu vou resolver cada um deles e mostrar pra vocês como eu programo na prática, lendo o problema, entendendo o que ele pede e só depois transformando isso em código. Porque programação não é sobre decorar sintaxe, é interpretar problema. E se você quer aprender programação de verdade, é assim que você deveria estudar também. Bom, eu vou usar a linguagem Java aqui pra eu sofrer um pouquinho também, né? E bom, rapaziada, esse vídeo aqui é mais pra vocês entenderem como que funciona, pra você resolver algum problema, fazer algum exercício da sua faculdade, algum exercício que passarem para você no trabalho, como que funciona a lógica de pensamento e para vocês conseguirem entender melhor a sintaxe e também para vocês começarem a ficar motivados a estudar, tá? Então eu sempre estudo em programa na prática, então eu tô falando demais e bora lá pro vídeo. Bom, rapaziada, eu tenho aqui uma lista de exercícios de lógica de programação, onde vai pegar os 6 fundamentos de programação, então tipo primitivos, operadores, condicionais, loops, arrays e métodos, que são os 6 tipos e 6 fundamentos que eu falei no meu último vídeo. Caso você não tenha visto, vai estar aparecendo aqui o card aqui em cima. E vou começar primeiro aqui com o exercício 1, né? Então, tipos primitivos, cadastro funcionário. Fazer um programa para cadastrar os dados de um funcionário e calcular informações derivadas. O programa deve ler nome completo, idade, salário bruto mensal e número de dependentes. O programa deve calcular e mostrar adicional de dependente, que é 189,59 por dependente, e o salário total, que vai pegar o salário bruto mais o adicional de dependente. Depois aqui a gente tem um exemplo de saída esperada. Então, tem nome, idade, enfim. Primeiro, rapaziada, que você for fazer uma questão, você tem que começar a pegar todos os dados que você precisa passar para dentro do código. Então eu vou pegar o nome completo, então eu vou vir aqui no meu IntelliJ e vou colocar aqui primeiro PSVM para conseguir fazer um public static void main para mim conseguir printar esses dados. Então a gente vai pegar aqui primeiro o string, nome completo, depois disso a idade, o salário bruto mensal e o número de dependente, double, salário bruto e int dependentes. Maravilha. Depois de a gente fazer toda a parte da nossa variável, a gente vai entender o que o programa pede. Então o programa deve calcular e mostrar adicional de dependente 189,59 por dependente. Só uma coisa aqui só, galera, que eu esqueci. Vou colocar aqui um scanner. Isso daqui é para você conseguir fazer uma leitura dentro do Java. Eu não vou me aprofundar muito nisso aqui, porque isso aqui é mais uma parte de criação de objeto. Num próximo vídeo que eu vou falar sobre criação orientada a objetos, eu falo mais sobre esse assunto. Mas, enfim. Agora, rapaziada, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui rapidinho aqui o nome. Então, por exemplo, eu tenho que colocar aqui um salt, né, que é para mim conseguir printar. Vou colocar aqui insira seu nome. E aí aqui eu pego essa string nome completo. E com isso eu só dou um igual, dou a minha entrada, que é o meu scanner, ponto nextLine. Esse nextLine nada mais é para mim conseguir adicionar um nome que tenha espaço, tá? Qualquer variável que tenha espaço, qualquer string que tenha espaço, na verdade. Beleza, já adicionei todos aqui já, né? Então aqui já tá tudo certo. Agora, rapaziada, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer os dados que eles pedem, né? Então ele fala aqui, o programa deve calcular e mostrar adicional de dependente, 189 por dependente. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui um double adicional e vou colocar aqui o número do meu dependente que eu vou colocar vezes 189,59. Perfeito. Também ele pede para mim fazer o salário total, que é o salário bruto mais adicional de dependentes. Então eu vou colocar aqui double salário total recebe o meu salário bruto mais o meu número de dependentes, que vai ser o adicional. Dá um salt aqui, coloque só para mim conseguir ficar bonitinho, que a gente vai colocar salt e vai colocar aqui o nome, a idade e tudo mais, e por aí vai, tá? Nome completo, idade. Aqui eu esqueci que eu não posso colocar println, tá? Esse println nada mais é que ele vai pular uma linha quando ele for printar, tá? Então, tipo, ele vai colocar nome completo, pular uma linha, idade, aí ele vai pular uma linha, salário bruto, enfim. Para mim conseguir pegar e colocar que ele pegue todos os valores com 2 casas decimais, eu vou ter que fazer um printf. Então, eu vou colocar aqui printf. E a única diferença é que aqui, ó, eu vou ter que dar um vírgula e aí eu vou ter que passar porcentagem.2f para mim conseguir deixar os dois em casas decimais, tá? Então, daí eu vou fazer salário bruto, aí eu dou aqui mais um printf aqui e faço com os demais. Então, isso aí a gente já passou aqui, então, nome completo, idade, salário bruto, dependentes. A gente fez a parte aqui do adicional, né, que ele vai adicionar com a quantidade de dependentes. Se a gente tiver 2 dependentes, vai colocar 2 vezes 189,59. E depois, no final, ele vai pegar aqui o salário total, que eu vou pegar o salário bruto meu, mais esse adicional que ele for adicionado por cada dependente. Bom, aí eu venho aqui, vou rodar, aí automaticamente colocar aqui, então eu vou colocar Joe, minha idade, o salário bruto meu mensal, vou colocar 5 mil, e insiro o número de dependentes, vou colocar 2, e automaticamente tá aqui, ó. Ah, rapaziada, esse aqui eu acabei esquecendo, porque aqui eu tenho que dar um barra N. Como o LN aqui, ele já pula a linha, o F ele não pula, então eu tenho que fazer aqui barra N aqui para conseguir pular a linha. A gente rodar novamente, colocar todas as informações de novo, automaticamente já vai estar tudo formatado e tudo
bonitinho, tá? Então tem aqui nome, idade, salário bruto, adicional dependente, salário total, beleza? Vamos pro próximo exercício. Beleza, rapaziada? Vamos pro exercício 2, que é da parte de operadores, que a gente vai fazer uma análise de empréstimo. Então fazer um programa para analisar se um cliente pode receber um empréstimo bancário. O programa deve ler idade do cliente, salário mensal, valor do empréstimo desejado, número de parcelas e possui dívidas ativas. O programa deve calcular e mostrar valor da parcela, que é o empréstimo dividido por parcela, idade na faixa permitida, então idade maior ou igual a 21 e idade menor ou igual a 65, salário mínimo exigido, que é de 2.000, e pode receber empréstimo em todas as condições verdadeiras e sem dívidas. Vou fazer a mesma coisa que eu falei, então colocar int idade igual a 22, já vou setar aqui automaticamente, double salário mensal, recebe 3.000, double empréstimo, né, double parcelas e um boolean que vai chamar possui dívidas, recebe false. Automaticamente vou fazer já o primeiro, né, que é o valor da parcela. Então vou colocar aqui um double valor parcela recebe o nosso empréstimo dividido pelo parcela. Então empréstimos dividido pelas parcelas. A gente vem aqui já também, ó, coloca aqui o valor da parcela, porcentagem 0,2f, vírgula, o meu valor da parcela. Beleza. Agora que a gente vai começar a fazer as verificações. Então, idade na faixa permitida de maior de 21 e menor ou igual a 65. Então, vamos lá. Se idade maior ou igual que 21 e idade menor ou igual que 65, solte idade adequada. Caso contrário, né, se a pessoa não tiver essa idade adequada, ele vai dar aqui não. E aqui, galera, o que a gente tem que fazer? Como aqui no final ele vai fazer toda a verificação, pode receber empréstimo, todas as condições tem que ser verdadeira e ser dívida, eu já vou fazer aqui em cima outra variável que vai chamar de status. Então, eu vou colocar int status, vai receber 3, que eu já vou dar setar o valor. E toda vez que alguma condição não for verdadeira, for como não, automaticamente eu vou colocar status menos. Agora, vamos fazer aqui a parte do salário mínimo exigido, tá? Que é o salário maior ou igual a 2.000. Então, vamos lá. Se o salário mensal for maior ou igual que 2.000, então solte aqui de novo, salário mínimo exigido, colocar aqui sim, e depois o else, colocar aqui não, e de novo, status menos. E para finalizar, a gente vai ver se ele possui dívidas. A gente vem aqui novamente, coloca se possui dívidas for igual a false, solte, sem dívidas ativas, ponto, sim, e depois else, não. Depois no final, vamos atualizar o status. E agora, rapaziada, a gente só vai printar. Se status for diferente de 3, vai dar reprovado. Se ele for igual a 3, ele vai dar aprovado. Vamos testar aqui, vamos ver se deu tudo certo. Então a gente vai dar Ctrl Shift F10 e maravilha. O valor da parcela aqui foi de 500. Automaticamente eu esqueci só de dar o barra N aqui, então peraí, vamos mandar aqui de novo. E automaticamente isso aí deu tudo sim, né? Porque o valor da parcela é 500, porque o empréstimo é de 5.000. A idade adequada é de 21 a 65 anos, ele tem 22, então a idade dele é adequada. O salário mínimo exigido dele tem que ser maior ou igual que 2.000. O salário mensal dele é de 3.000, então tá tudo certo também. Sem dívidas ativas, ele não tem dívidas ativas, é tudo falso. Se a gente colocasse aqui que ele tem dívidas ativas e rodasse o código novamente, ele é automaticamente reprovado. Então, bora pro próximo exercício. Bom, rapaziada, o terceiro exercício é de condicionais. Então, um problema, cálculo frete. Fazer um programa para calcular o valor do frete de um pacote baseado em suas características. O programa deve ler peso em quilo, distância km, região do destino int 1 sudeste, 2 sul, 3 nordeste, 4 norte, 5 centro-oeste e o produto é frágil. As regras para calcular o frete, então, primeiro, frete base por distância, até 100 km 15, 101 a 300 km 30 e por aí vai, né, até acima de 500 que é 80. O segundo é a taxa adicional por peso, então se peso for maior que 5 quilos, adicionar 10 e a taxa de produto frágil, né, se for frágil, adicionar 20 reais. E depois, no final, descontar por região. Então, região sudeste tem 10% de desconto, região 2 sul tem 5% de desconto. Beleza, vamos começar aqui novamente. Eu vou colocar aqui agora o scanner, porque as entradas eles podem ser um pouco mais diferentes. Então, vou colocar aqui solte distância, um int, distância. Depois a gente vai fazer o peso. Depois a gente vai pegar aqui e vai perguntar qual região que ele vai entregar, qual será o destino. Vou colocar aqui um int destino, recebe entrada.next. Depois a gente vai verificar se o produto é frágil e com isso a gente vai colocar aqui um boolean entrada.next boolean. Agora a gente vai vir aqui e vai começar a fazer o cálculo. Então, frete base por distância, a gente vai fazer toda essa parte aqui rapidinho. Então, se distância for menor ou igual que 100, ele vai ter que ter um frete base aqui. Então, aqui eu vou colocar double frete base e aqui eu vou reinicializar ele por 0. Frete base recebe 15. É o if distância, e aí eu vou fazer tudo aqui, né? Então, de 101 a 330, 301 a 550 e acima de 580. Então, aqui a gente já fez toda a parte aqui do if else aqui rapidinho, né? Pra gente conseguir fazer toda essa parte de verificação. E agora a gente vai fazer aqui a taxa adicional por peso, tá? Então, se peso for maior que 5 quilos, adicionar 10 reais. Se peso for maior que 5, a gente vai fazer também outra taxa peso aqui. Então, a taxa peso recebe 10. E também agora, para finalizar, a taxa de produto frágil. Se for frágil, adicionar 20 reais. Então, se produto frágil for igual a true, então aqui a gente fez toda a parte de verificação, né? Então aqui, se distância for menor ou igual a 100, ele vai vir para cá.
Se não, ele vai vir pra cá, se não vai vir pra cá. Se não nenhuma dessas três aqui for verdadeira, ele vai vir aqui pra cá, que o frete base dele vai ser de 80. Então, rapaziada, agora a gente vai fazer aqui o desconto por região, tá? Que a gente vai pegar a região 1, que é 10% de desconto, região 2, 5%, e as demais regiões não vão ter desconto. Pra mim conseguir fazer isso, primeiro eu tenho que calcular meu frete total, então colocar double frete total, recebe meu frete base, mais minha taxa peso, mais minha taxa frágil. Depois disso, a gente vai colocar aqui o double desconto região, destino for igual a 1, ele vai pegar desconto região, recebe 0,10 vezes o frete total. E esse aqui é para os demais. É o if destino igual a 2, desconto região, vai receber 0,05 vezes o frete total. E no final, se não for nenhum desses dois, ele vai dar desconto região igual a 0. Para finalizar, a gente vai pegar aqui o frete final, né? Então a gente vai vir aqui, double frete final, que vai receber frete total menos o desconto da região. Agora vamos fazer todas as partes do sprint. Bem, rapaziada, então a gente já fez tudo bonitinho aqui, então fez o frete base, taxa peso, taxa frágil, frete total, desconto da região e o frete final. Então a gente vai vir aqui, vai rodar e vai colocar aqui as informações. A distância aqui dele aqui vai ser de 400, o peso dele vai ser de 30 quilos, por exemplo, o destino dele vai ser o sudeste, o produto é frágil? Sim, ele é frágil. Automaticamente ele vai estar aqui, frete base 50, taxa peso 10, taxa frágil 20, subtotal 80, desconto da região vai ser 8% e o frete final vai ser 72, como tá aqui no exercício também, 72. Então, bora pro próximo exercício. Bom, rapaziada, agora vamos fazer o exercício 4, que é a parte de loops, que é de repetição. Então, vamos fazer um programa para analisar as vendas mensais de uma loja durante um ano. O programa deve ler 12 valores correspondentes às vendas de cada mês. O programa deve calcular e mostrar total de venda no ano, média mensal em meses acima de 20 mil, primeiro mês vendeu mais de 25 mil, que é o número do mês ou nenhum, e mês com maior venda e mês com menor venda. Bora aqui agora pro nosso exercício 4. Bem, colocar aqui já de novo o scanner. Aqui, pessoal, ele pede 12 valores correspondentes às vendas de cada mês. Aqui eu já vou colocar a parte já do double e eu vou fazer um array de vendas, que vai receber um new double, que vai ter o tamanho dele vai ser igual a 12. Depois disso, a gente vai pegar o total de vendas, então double total igual a 0 e os meses acima. Então, eu vou colocar aqui int meses acima igual a 0. Bom, agora a gente vai ter que pegar todos esses valores e eu vou pedir para o usuário ir colocando. Então, a gente vai colocar aqui um for i para ele conseguir sempre fazer essa repetição, enquanto i for menor que 12, essa condição vai ser verdadeira e ele vai entrar aqui dentro. E aí eu vou colocar aqui em cima o valor do mês. E depois a gente vai pegar aqui vendas, que é o meu array, e vai pegar a posição dele do i, que vai receber entrada, ponto, next double. E com isso, a gente vai fazer o quê? A gente vai ter que pegar todas essas vendas e vai fazer a verificação delas, né? Então vai ser o total de vendas no ano, média mensal e meses acima de 20 mil. Então a gente já pegou todos esses dados, vamos começar a fazer isso aqui. Total de vendas no ano. Então aqui a gente vai fazer um for each double, venda, 2 pontos, vendas, tá? Aqui a gente vai fazer a cada venda que tiver aqui dentro, ele vai colocar essa variável double e ele vai percorrer cada uma. Esse aqui é o propósito do for each. Bom, aqui eu vou colocar total, que é aquele lá meu, mais igual a minha venda. Maravilha. Então toda vez que ele for colocar uma nova venda, ele vai adicionar para a minha variável total. Com isso mesmo, aqui mesmo dentro, eu vou colocar aqui venda for maior ou igual a 20 mil, meses acima, mais. Depois disso, eu vou fazer a média mensal. Então, vou colocar aqui double, média mensal, recebe o total dividido por 12. Depois disso, a gente vai pegar aqui primeiro mês que vendeu mais de 25 mil, número do mês ou nenhum. Então, a gente vai ter que vir aqui e colocar um int i igual a 0, int primeiro mês recebe menos 1. Então, enquanto i for menor que 12, ele vai entrar aqui dentro. E aí a gente vai fazer um if, porque daí ele fala primeiro mês que vendeu mais de 25 mil. Então, se vendas na posição i for maior que 25, ele vai pegar aqui primeiro mês, vai receber o i mais 1, para ele conseguir mostrar o mês certo e correto do primeiro mês. E depois disso aí, a gente vai dar um break, né, para ele parar o código e parar toda a parte do while. Então aí a gente vai fazer aqui, enquanto isso, i mais para ele não ficar infinito. Maravilha. E depois com isso, a gente vai pegar aqui o mês com maior e mês com menor venda. Então a gente vai vir aqui em double, maior venda, recebe vendas na posição 0 e a mesma coisa com menor venda. Agora a gente vai pegar aqui e vai fazer o mês maior, né? Então vai colocar int mês maior, int mês menor. Com isso tudo aí, a gente vai fazer e vai percorrer automaticamente todos os meses e ver qual que foi a maior venda e qual que foi a menor venda. Então a gente vem aqui, coloca um outro for e vai colocar vendas.length. Esse ponto length aqui nada mais é que ele vai pegar o tamanho da minha array e ele vai percorrer até o final dela. Com isso, a gente vai fazer um se vendas na posição de J for maior que maior venda, essa maior venda vai ser atualizada automaticamente. Então, maior venda recebe vendas na minha posição J, né? E o mês maior vai receber
o J mais 1. Maravilha. Aqui vai ser a mesma coisa para a parte também do menor venda, então só fazer a mesma coisa praticamente, só que aqui em vez de maior vai ser menor. Agora a gente vai simplesmente printar todos esses valores. Então, eu vou colocar aqui sold novamente, colocar aqui para ficar bonitinho e eu vou printar cada um deles aqui. Aqui, rapaziada, quando a gente for fazer a parte do primeiro mês, a gente vai ter que fazer um if, que aqui ele fala que se for nenhum ou o número do mês, né? Então a gente vai ter que fazer um if. Então eu vou colocar aqui if primeiro mês for igual a menos 1, ele vai pegar e vai dar um sold primeiro mês que vendeu mais que 25 mil igual a nenhum. Se não, sold primeiro mês que vendeu mais de 25 mil primeiro mês. E no final a gente só vai printar aqui o maior e menor venda. Agora a gente vai vir aqui, vai rodar nosso exercício e vamos colocar aqui o valor do primeiro mês, por aí vai. Eu vou colocar tudo 1000, começar, né? Vamos supor que no mês 8 a gente conseguiu vender 50 mil. Depois a gente voltou pro 1000 e depois o nosso pior mês foi o mês 11, a gente vendeu 500 e depois a gente vendeu 30 mil no mês 2. Automaticamente a gente já consegue perceber aqui total de vendas, média mensal aqui bonitinho. Eu só esqueci de dar o barra N aqui, então pera aí, vamos formatar aqui de novo, rapidinho. Beleza? Agora sim. Agora a gente vai vir aqui, vai pegar aqui total de vendas, aqui 85.500, a média mensal dele, a meses acima foi 2, que 20 mil, e a maior venda é o mês 8, que teve 50 mil, e o menor venda foi o mês 11, que foi 500. Então é isso aí, galera. Vamos pro próximo desafio. Bom, rapaziada, vamos agora pro quinto, né, que é os arrays. Problema notas alunos. Fazendo um programa para ler os dados de notas de alunos de uma turma e calcular estatística. O programa deve ler quantidade de alunos e para cada aluno, nome, média total e número de falta, onde o total de aulas são 60, a média mínima para aprovação é 7 e o máximo de falta é 10. O programa deve armazenar em arrays string, nomes, double médias, int faltas e string situação, que vai ser aprovado e reprovado por nota e reprovado por falta. E na média tem que ter 3 notas para cada aluno. Aqui, rapaziada, eu vou fazer só as médias direto pra gente não perder muito tempo, beleza? Aí aqui a gente vai ter a regra da situação e depois aqui calcular e mostrar as estatísticas, quantidade de aprovados e reprovados e a média geral da turma. Bom, então bora lá. Vamos aqui no IntelliJ novamente. Vamos colocar aqui o scanner entrada, recebe new scanner. Aqui, rapaziada, ele não fala quantos alunos que são, né? Não dá o valor certinho. Então eu vou colocar como 3. Vou cadastrar 3 alunos só e todos vão ser 3 alunos, 3 médias, 3 faltas para cada um, 3 situações e por aí vai. Beleza, rapaziada. Agora que a gente já fez aqui tudo bonitinho, o que eu vou fazer? Vou começar a passar esses nomes aqui, né? Esses dados dentro dos meus arrays. Então eu vou fazer um for aqui primeiro e vou passar essas informações aqui. E aqui o meu tamanho desse meu for vai ser do nomes.length, que é 3. E a gente faz a mesma coisa que a gente fez no último exercício com for, tá? E aí depois a gente pega aqui o nomes, a posição de i e depois a gente pega aqui esse valor. Então entrada.nextLine. Aí depois a gente vai conseguir cadastrar e pegar esses dados automaticamente. Da média, rapaziada, é praticamente a mesma coisa, tá? Então eu vou dar só um Ctrl V aqui. A gente só vai ver de nomes, a gente colocar média.length. E aqui a gente vai mudar só uma coisinha bem básica. A gente tira essa parte aqui e coloca nomes na posição de i. Depois disso, a gente vai pegar aqui a média da posição de i, igual a entrada.nextDouble. E aí a gente vai pegar aqui e vai fazer uma média da turma, tá? Então eu vim aqui colocar um double, média turma, recebe 0. E aí aqui, colocar média turma, mais igual média na posição de i. E da falta, rapaziada, mesma coisa também, tá? Então faltas.length. E aqui a gente pega faltas na posição de i, igual a entrada.nextInt. Beleza, a gente já pegou aqui o nome, a média e a falta que a gente vai pegar aqui do usuário para ele conseguir colocar. Bom, agora a gente vai fazer aqui essa regra de situação, tá? Então a gente vai fazer média maior ou igual a 7 e falta menor que 10, aprovado por nota, e falta maior que 10, aprovado por falta. Aí, rapaziada, aqui a gente vai fazer. Vou fazer outro for aqui, e aí aqui eu vou colocar o 3, tá? Porque como o nosso array, ele é igual a 3, automaticamente esse aí também, o tamanho vai ser igual a 3. Então a gente vai vir aqui, se média na posição de i for maior ou igual a 7 e faltas na posição de i também for menor ou igual que 10, aí vai acontecer uma coisa. Então aqui a gente vai pegar a situação na posição de i e vai colocar aprovado. E aí, galera, o que a gente precisa aí? Ele vai querer depois no final pra gente conseguir colocar a quantidade de alunos que foram aprovados e reprovados aqui embaixo. Então, o que eu vou fazer? Simples. Vou vir aqui pegar um int aprovados, recebe 0, e int reprovados, recebe 0. Aí toda vez que alguém for aprovado, eu venho aqui aprovados mais, e depois aprovado mais no outro. Então a gente vai vir aqui agora fazer o else if, que a gente vai fazer agora da faltas e da média. E depois no final, né, a gente vai colocar um else aqui, vai colocar a situação na posição de i. Depois a gente fazer tudo isso daqui, a gente vai calcular e mostrar as estatísticas. Então vai a quantidade de aprovados e reprovados, tá? Que a gente já tinha feito aqui rapidinho. E a média geral da turma. E aí a gente vai colocar aqui relatório da turma igual aqui. Aí, gente, a gente vai fazer um for i novamente para conseguir passar esses dados como aqui tá passando. Então, aluno tal, média, faltas e situação. E aí, por sim por diante. Então a gente vai fazer um for i automaticamente com nomes.length, que vai
ser o nome de cada pessoa, e aí a gente só vai printar. Então a gente vai colocar aluno, 2 pontos, mais nomes na posição de e assim por diante. Aí agora, galera, que a gente já fez toda essa parte aqui, a gente vai mostrar a média da turma, tá? Então aqui vai ter estatísticas, total de aluno, reprovados e reprovado, e a média geral da turma. Então a gente vai fazer isso aqui, a gente vai sair aqui dentro, vai colocar um double M, vai pegar a média da turma dividido pela média ponto length. Aí depois a gente vai vir aqui e vai printar isso tudo. Então vai pegar aqui estatísticas, total de alunos, mais nomes ponto length, aprovados e reprovados, e para finalizar a média geral da turma. Beleza, galera, vamos rodar aqui, vamos ver se vai dar tudo certo no final. Qual é o nome do primeiro aluno? Eu vou colocar aqui tudo que já tá passando aqui já, né? Então aqui Ana Silva, o segundo aluno Bruno Santos, e depois Jonathan Vicente. A média da Ana Silva 8,17, o Bruno Santos tirou 6, e aí o Jonathan tirou 9,5, beleza. Qual a quantidade de faltas da Ana Silva? Ela faltou uma vez só, o Bruno faltou 5 e eu faltei 12, beleza. Automaticamente aqui já vai mostrar tudo, né? Então aqui vai mostrar relatório da turma, o nome do aluno, a média, a quantidade de faltas e a situação dela, então aqui é aprovado. Bruno Santos 6, 5 reprovado por nota, e Jonathan Vicentinho 9,5, 12 reprovado por falta. E aí estatísticas, total de aluno 3, aprovado 1, reprovados 2, média geral da turma e automaticamente deu tudo certo. Bom, pessoal, vamos pro nosso último exercício, que é o exercício 6, que é a parte de meta. O problema é salário bônus. Uma empresa paga um bônus baseado nas vendas do funcionário. Fazer um programa que leia o nome do funcionário, leia seu salário base, leia o valor total de vendas e depois a gente vai criar um método para calcular o bônus. Se vendas for maior que 5 mil, bônus de 10%. Caso contrário, bônus de 5%. A gente vai criar outro método para calcular o salário final, que é salário base mais o bônus. O programa deve mostrar o nome do funcionário, o valor do bônus e o salário final. Depois a gente vai organizar tudo isso aí utilizando métodos comparamos e retorno. E depois que vai ser o resultado final. Então vamos lá. A gente já tá aqui dentro já do IntelliJ mais uma vez e vamos começar automaticamente de novo com a nossa scanner. Então vou pegar aqui rapidinho, aqui o scanner entrada e aí a gente vai começar a pegar os valores. Bom, ele quer que eu leia o nome do funcionário, então eu já vou vir aqui, colocar um salt, insira o seu nome, depois a gente vai criar aqui uma string. Então string nome, recebe entrada, ponto nextline. Beleza, rapaziada? Agora a gente vai simplesmente pegar e criar os métodos. Então, se vendas forem maior que 5 mil, bônus de 10%, caso ao contrário, bônus de 5%. Então bora lá. A gente vai vir aqui, vai criar um public, static, double, calcular bônus e vai passar como parâmetro o nosso total vendas. Beleza. Que agora não tem erro. A gente vai fazer um double bônus aqui dentro e depois a gente vai pegar aqui e vai fazer a condição. Se total vendas for maior que 5 mil, bônus recebe 0,10 vezes total vendas. Se não, bônus recebe 0,05 vezes total vendas. Perfeito. E depois aqui a gente vai dar um return bônus. Maravilha. Agora a gente vai simplesmente pegar e criar outro método para calcular o salário final, com o salário base mais o bônus. Então a gente vai vir aqui de novo, colocar um public, static, double, salário final, vai passar como parâmetro double salário e double bônus. Com isso a gente vai fazer um double salário total, recebe meu salário mais meu bônus. E depois a gente vai retornar esse salário total. Bom, aqui dentro do main a gente vai fazer o seguinte, né? A gente vai pegar e vai chamar esses métodos. Então eu vou criar um double bônus aqui, tá? E vou chamar esse método. Então calcular bônus e vou passar o meu total vendas. Depois disso, a gente vai fazer o double salário final, né? Que ele pede aqui também. Então eu vou colocar double salário final, recebe o meu método de salário final, que vai passar o salário meu e o meu bônus. Agora é só a gente simplesmente pegar e printar, né? Então a gente vai vir aqui e vai dar um salt aqui novamente e vai printar, né? Então vai colocar nome do funcionário, salário base, total de vendas e o bônus dele. E o salário final aqui também. Beleza, rapaziada? É basicamente isso daí, né? Então aqui vamos vir aqui, rodar novamente e vamos inserir aqui. Então, Jonathan, insira seu salário. Eu vou colocar aqui igual aqui, então é 3 mil. Inserir o total de vendas, 7.500. E aí vai dar aqui, ó. O valor do bônus foi 750, como deu aqui. E depois o salário final foi 3.750. Então deu tudo certo. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo que foi bem diferente e bem incomum dos outros, tá? Eu fiz muito mais questão da prática e isso aí é uma coisa que eu quero trazer mais pro canal. Então comenta aqui embaixo o que você achou desse formato de vídeo, de eu praticando e ensinando um pouco para vocês do que eu sei de programação, tá? Eu espero que vocês tenham gostado e entendido muito bem tudo que eu fiz aqui. Qualquer dúvida pode comentar aqui nos comentários que eu vou te responder, beleza? E se você gosta desse tipo de conteúdo, gosta de tecnologia, de programação, se inscreva aqui no canal, deixa o like e eu espero muito que esse vídeo tenha conseguido ajudar vocês. E pessoal, é muito importante vocês estudarem programação na prática, tá? Isso aí é um hábito muito interessante para vocês conseguirem ver onde que você errou, qual que é o seu ponto forte, qual que é o seu ponto fraco, para você conseguir melhorar com os seus erros, tá? Então pratiquem bastante programação, peguem exercício, pratiquem, façam projetos, que eu tenho certeza que se você fazer isso aí, você vai conseguir a sua primeira vaga de programação, beleza? Bom, pessoal, muito obrigado por tudo. Se inscreva no canal, dá o like aqui embaixo se você gostou desse vídeo. Valeu, falou e é nóis!